Neste vídeo serão respondidas as perguntas da etapa online do processo seletivo da Líder, que tem como assunto principal a ética e o choque cultural na empresa. Então, vamos para as questões. Na questão 1 é perguntado se este é realmente um caso de conflito de valores, e também pede para que citemos algumas dos valores professados pela empresa. Então, vamos para a resposta. Alguns dos valores professados pela empresa são o profissionalismo e a excelência em resultados. Para tais valores serem atingidos, precisamos de características como ética, responsabilidade, transparência e dedicação. O outro lado que precisamos analisar é o do funcionário, que é caracterizado como uma pessoa agressiva, caçoadora, arrogante e grosseira. Neste caso, fica explícito o conflito de valor que ocorre dentro da empresa, sendo que o funcionário não apresenta características que condizem com os valores da empresa. Tal conflito acaba prejudicando muito os rendimentos tanto da empresa quanto do funcionário. Vamos para a próxima pergunta. Questão 2. A questão 2 pergunta se eu, como diretor da empresa, teria coragem de tornar público que recusei promover o gerente por ele ser uma pessoa arrogante e caçoadora. Também é perguntado se eu manteria tal decisão, mesmo sabendo que o funcionário é muito competente. Então, vamos para as respostas. Bom, se eu fosse diretor da empresa, eu não tornaria público essa decisão, porém eu comunicaria ao meu empregado os motivos de ele não estar sendo promovido. E também manteria essa postura, pois mesmo ele sendo uma pessoa muito competente, as atitudes deles podem ser tóxicas e podem ser ruins para o ambiente de trabalho. Sendo assim, julgo justo ele não ser promovido. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Dentro da questão 3 existem outras 3 perguntas. A primeira é se a empresa deveria comunicar ao funcionário que ele não seria promovido. A segunda é se os diretores tinham a obrigação de comunicar a ele o que pensavam dele. E a terceira é se o funcionário tinha sido causado algum dano por ter ficado muito tempo na mesma posição. Vamos para a resposta. Bom, em resposta às 2 primeiras perguntas, eu acredito sim que a empresa deveria dar um feedback sobre as qualidades e defeitos do funcionário, pois assim o funcionário poderia analisar o feedback e buscar melhorar o que falta. Essas atitudes seriam muito benéficas para a empresa e para o funcionário. Já sobre a terceira questão, eu acredito que não foi causado nenhum dano ao funcionário, pois ele não estava apto a ser promovido para um próximo cargo. Ele poderia ser até um funcionário muito competente, mas ele tinha posturas inadequadas. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. A questão 4 também é composta por algumas outras questões. A primeira é: o que é fit cultural? A segunda é: qual o perfil da empresa citada? A terceira: a empresa tinha razões concretas para não promover o profissional? E a quarta é que, se não houvessem razões concretas, qual é o verdadeiro problema do caso? Vamos para as respostas. Fit cultural é o alinhamento entre o funcionário e os valores e a cultura organizacional da empresa. Pode também ser visto como o jeito que aquele funcionário se encaixa dentro da empresa. A empresa, do caso, valoriza muito um profissional dedicado, ético e que faça bem para o ambiente de trabalho, buscando sempre um ambiente de trabalho saudável. O profissional do caso, o gerente, ele era uma pessoa muito competente e muito eficiente pelo que o caso aponta, então não existem razões concretas para que ele não fosse promovido. Porém, o problema dele é que ele não era uma pessoa muito empática e ele tinha um comportamento muito tóxico no ambiente de trabalho, o que fazia com que ele não estivesse apto para ser promovido. Afinal, o seu comportamento não condizia com o que os seus superiores esperavam. Próxima questão. Ops, perdão pelo pequeno erro. Questão 5. A questão pergunta a relação entre o caso e a questão de empatia no ambiente de trabalho. Vamos para a sua resposta.
Para responder essa pergunta, temos que entender um pouco melhor sobre empatia e analisar a postura do gerente. Empatia pode ser traduzido como pensar um pouco no próximo. Atitudes que você pode ter para ser uma pessoa um pouco mais empática são ouvir o próximo, ter autocontrole, olhar o outro lado da discussão, priorizar elogios e tentar segurar as suas críticas e sempre pensar no outro lado da conversa. Em contraste a isto, vemos a postura do gerente. Ele era uma pessoa que não aceitava ser contrariado, erguia o tom de voz em discussões e era agressivo, arrogante e caçoador. Nada empático, não é mesmo? Analisando um pouco mais a fundo o caso, vemos que a falta de empatia do gerente fez com que ele não pudesse ser promovido e que seus diretores não o enxergassem aptos para tal promoção. Vemos então que a empatia no ambiente de trabalho é sim muito importante, talvez tão importante quanto as outras competências dos funcionários. Tendo tudo isso respondido, gostaria muito de agradecer a atenção que me foi dada. Muito obrigado.